Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Desenhista Técnico. Meu nome é Joel Donizete, sou professor do Instituto Federal Minas Gerais, Campus Congonhas, e serei o professor de vocês nesse curso. Nesse curso, nós iremos modelar uma construção em um pavimento, utilizando a metodologia BIM, por meio do programa da Autodesk, o Revit, com versão mínima de 2016. E nessa aula de número 1, nós mostraremos o processo de construção em BIM de forma geral. Bom, então o que vem a ser, a modelagem em BIM? Então, BIM são as siglas de um termo em inglês que quer dizer modelagem da informação da construção. Então, essa modelagem não é apenas uma modelagem tridimensional, uma vez que a gente modela a construção e não apenas alguns elementos da construção. A gente consegue ter um maior controle sobre os projetos, uma vez que os projetos têm atualização automática, a gente consegue fazer compatibilização, a gente consegue fazer uma sincronia entre projeto desenvolvido por diferentes profissionais. A gente tem um controle do ciclo de vida da construção, ou seja, você consegue fazer a modelagem do início da construção, todo o processo de planejamento da construção e também um planejamento aí para manutenções futuras nessa construção. A gente tem um processo também de atualização automática de informações, então à medida que a gente vai inserindo as informações, todo o modelo é automatizado, então os relatórios que são gerados também são automatizados. E eu acho que uma das principais vantagens da utilização desse modelo é que as informações ficam todas armazenadas em um modelo único, ou seja, você não precisa trabalhar com vários documentos para poder ter as informações, elas estão centralizadas. Bom, falar um pouquinho de como está essa utilização no Brasil. Então, houve um decreto, aqui agora em 2020, o decreto presidencial 10.306, tornou obrigatório o uso do BIM a partir de 2021, principalmente nas obras públicas. E a partir de 2021, então, a exigência se dará na elaboração de modelos de arquitetura e engenharia, ou seja, todos os projetos de arquitetura e engenharia deverão ser modelados utilizando essa metodologia. O mesmo processo deve ser utilizado aí na detecção de interferência, no momento que você for fazer compatibilização de projeto, na extração de quantitativos para orçamento e na geração de documentação gráfica a partir dos modelos, que seriam as vistas de projeto, os projetos arquitetônicos, os projetos estruturais e assim por diante. A partir de 2024, os modelos deverão contemplar também a etapa de planejamento e execução. Então, ou seja, além da modelagem da construção, você deverá também ter que modelar todo o processo de construção, todo o processo que envolve a construção, toda a infraestrutura necessária para essa execução. A parte de orçamentação e também a atualização dos modelos, ou seja, aqueles modelos que até então foram construídos, mas não foram construídos utilizando essa metodologia, então passar a fazer então o chamado as-built, que é a atualização do modelo, utilizando então essa modelagem em BIM, e além das exigências da fase anterior. E a partir de 2028, a exigência passa a ser para todo o ciclo de vida da obra, inclusive o pós-obra, a parte de manutenção e a parte de gerenciamento desse processo de manutenção. Bom, nós estamos utilizando essa imagem aqui para ilustrar o processo de modelagem em BIM. Vejo aqui foi modelada uma construção. Essa modelagem ela incluiu inclusive a modelagem de itens de utilização da construção. Veja aqui que nós colocamos cortina, um estande de livros, todos os elementos decorativos desse ambiente. Então, ou seja, dá para fazer inclusive a simulação da utilização. Então, depois que você fez todo esse modelo, apresentou para o cliente, fez todos os estudos necessários, todas as simulações necessárias, então fechou a proposta, pode ter feito inclusive o estudo
do processo de construção, né, visto as alternativas possíveis, você então gera as vistas, né, de projeto, ou seja, você começa a extrair as informações que são importantes para o processo de construção. Então, se, por exemplo, se precisa levar para um pedreiro as plantas, você gera as plantas. Mas se aquelas plantas, né, que você gerou não são suficientes, você pode ir lá e gerar outra vista. Então, o modelo está lá e você pode extrair as informações de acordo com a necessidade. Inverte-se um pouco o processo, porque normalmente como é que é feito, né? Vários profissionais, sejam arquitetos, engenheiros, geram vistas de projeto. Essas vistas de projeto, né, são enviadas então para a obra. A pessoa que vai executar a obra, a partir dessas vistas de projeto, ela tenta entender como que seria o modelo, né? Como que seria a modelagem da construção em si, né? A modelagem real. E muitas vezes as informações não são suficientes, né? O profissional precisa recorrer, né, ao projetista para ter informações novas. Muitas vezes o projetista precisa gerar outros documentos, uma pilha de documentos, como especificações técnicas, indicação de acabamentos, né? Então, se você faz um modelo e o modelo está lá, né, se o profissional puder acessar, as informações podem ser tiradas diretamente do modelo. Então, facilita o trabalho e inverte essa lógica de ter várias informações soltas e as informações estão num único modelo. Vou falar das principais vantagens da modelagem BIM. Bom, então, a primeira delas é a questão de você poder armazenar as informações em um modelo único. Ou seja, todos os profissionais eles podem acessar, podem tirar as informações de acordo com a necessidade, inclusive o cliente, né, o proprietário. Verificação de interferências no processo construtivo, ou seja, tradicionalmente, né, nós temos aí vários profissionais diferentes trabalhando em frentes diferentes de projeto e muitas vezes não há comunicação entre esses profissionais, em comunicação direta, e aí no momento que você vai executar a obra, você observa interferências e aí não dá tempo, né, de você fazer, né, todo esse processo de compatibilização. Então, isso gera a perda de tempo, às vezes você tem que improvisar alternativas durante a execução, acaba tendo desperdício de materiais e retrabalhos. Então, ao fazer um modelo que possa ser compatibilizado e possa ser avaliado antes do início da construção, isso facilita bastante. A gente pode fazer a simulação do comportamento real da execução, né, do processo construtivo, e também a gente pode fazer, né, a simulação da construção sob diversos agentes, né, calor, né, iluminação, ventilação, conforto térmico, entre outras alternativas. A gente pode também quantificar, né, fazer todo o levantamento de informações, né, quantitativos, organização, recuperação de informações ao longo de todo o processo de vida do empreendimento, porque essas informações elas ficam centralizadas. E aí, uma vantagem também muito interessante é a maior liberdade para quem está fazendo o modelo, porque uma vez que há um processo de automatização, né, é possível, ou seja, que você tenha gerado algumas vistas e houve a necessidade de mudar, né, algum elemento consultivo, né, essas vistas são atualizadas automaticamente, ou seja, há um ganho de tempo, né, para você poder fazer essas diversas simulações, inclusive para o processo de construção. Ou seja, você faz simulações do processo de construção antes do início, simulações virtuais, e aí, depois de eliminar todos os erros, você então define aquele processo que é o melhor, que é o otimizado, e você então corre menos riscos de erros, né, no processo de construção e caminha-se então para o melhor processo. Bom, então estou mostrando aqui um exemplo de um modelo feito no Revit. Esse modelo a gente trabalha com ele no segundo módulo do curso, né? Aqui vejam aqui que foi feita a modelagem tridimensional da construção, com todos os elementos construtivos, elementos de paisagismo, né? A partir desse modelo pronto, a gente pode fazer as diversas vistas, né? As plantas, os cortes, né? Os detalhamentos de todos os ambientes. Pode também fazer cortes, né? Inclusive cortes tridimensionais para você avaliar internamente na construção.
Então, aqui a partir do modelo de arquitetura, nós fizemos um modelo aqui de estrutura. Aqui foi feita uma simulação de estrutura em concreto armado, mas nós temos uma aba de estruturas, onde nós podemos modelar estruturas de concreto, estrutura metálica, estrutura de madeira. Vejo aqui que nós fizemos a modelagem da estrutura de concreto, inclusive a armadura, né, dentro dessa estrutura. Aqui já mostra a modelagem de instalações elétricas. Então veja aqui o modelo de arquitetura, nós deixamos aqui transparente. Veja aqui que nós modelamos todos os elementos, os eletrodutos, o quadro de distribuição, as caixas de passagem na parede, caixa de passagem no teto. E depois de fazer essa modelagem, fizemos os detalhamentos do projeto, a especificação dos eletrodutos, né, os circuitos, né, as fiações que passam dentro desses eletrodutos. Então, todo o processo de forma tridimensional. Nós estamos mostrando agora uma instalação hidráulica, né? Tanto a instalação elétrica quanto a instalação hidráulica nós fazemos numa aba chamada aba de sistemas. Então, nós temos aqui as canalizações, né? Os reservatórios com os barriletes, as descidas para os pontos de atendimento. Aqui, já em detalhes, né? O esquema de ligação dos pontos, né? De todos os elementos hidráulicos, né? As instalações hidráulicas e o detalhamento, né? Então, veja aqui que a gente tem as conexões, então o projeto em perspectiva também. E também a parte de esgotamento sanitário. Então, a gente consegue fazer com bastante detalhamento, de forma bem próxima da real. Então, nessa imagem, a gente mostra como que ficaria o modelo, né? No primeiro momento, parece muito complexo, porque você tem todos os elementos todos juntos, né? Então, veja aqui que tem parte de estrutura, ar-condicionado, instalações. Mas, na verdade, você consegue, né? Com essa modelagem compartilhada, você consegue, então, avaliar interferências. E aí, se precisar fazer uma análise de alguma instalação específica, você pode filtrar e fazer análise naquela região. Então, a modelagem BIM é basicamente isso aqui. Ou seja, é uma simulação da construção real, deixando aí transparente aquilo que você, ou é mais evidente aquilo que você quer detalhar. Então, quando a gente fala trabalhando em BIM, a gente pode falar que a gente trabalha em até 7 dimensões, né? Então, a primeira dimensão a gente chama de corporativismo, que seria a gente trabalhar com várias frentes, né? Ou seja, um modelo único que pode ser explorado por várias frentes de trabalho, né? Então, várias partes interessadas podem extrair dados. A gente pode trabalhar também com a quarta dimensão, que seria o agendamento, ou seja, você pode fazer a simulação do processo de construção, gerar cronogramas, então fazer todo o processo de agendamento. A quinta dimensão seria a estimativa de custo. A partir do momento que a gente modela um elemento, eu posso modelar também as informações. Então, por exemplo, se eu modelo um bloco de concreto, eu posso modelar, por exemplo, qual que seria a especificação desse concreto, o fabricante, o custo unitário, e a partir do momento que eu modelo o elemento todo, né, ele automaticamente já me gera um quantitativo, né? E se eu tiver inserido o custo, ele me dá o custo também de execução. Então, ou seja, à medida que eu for inserindo elementos construtivos, já vai sendo gerados relatórios aí de preços também. Trabalha com uma sexta dimensão, que seria a sustentabilidade, que a gente pode fazer análise de consumo de energia, né, análise conforto térmico, acústico, né? Uma série de simulações que são possíveis também no programa. E uma sétima dimensão, que seria a manutenção, ou seja, você tem um processo de automatização e rastreamento de informações, uma vez que o modelo está pronto, né? Posteriormente, se você precisar resgatar alguma informação, por exemplo, saber, por exemplo, em determinada parede, quais instalações passam por aquela parede, basta recorrer ao modelo e você rastrear essa informação, que facilita bastante o processo. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula. Espero que tenham gostado. Espero vocês na próxima aula.